Olá, você que nos assiste. Este é mais um Missão Educar. E hoje, aqui nós temos o professor Disseu Moreira e eu, Osvana Famelli. Para você, internauta que nos acompanha, que quer saber, que tem curiosidade, participe também, vem conosco. Hoje, mais um programa. Vamos falar um pouco mais sobre educação, sobre aprendizagens, conhecimentos e também um pouco sobre o Centro Educacional Paineira, aqui de Santo André. Você é bem-vindo, vem com a gente. Vamos lá, professor. Professor Disseu Moreira conosco. Boa tarde. Boa tarde. Osvana, eu tenho uma curiosidade muito grande pelo Paineira, porque eu andei visitando o seu site e encontrei coisas curiosas lá. Inclusive tão curiosa que eu fico imaginando como é que surgiu a ideia daquele hino que você tem na tua escola, que isso é raro, as escolas, porque o hino constrói e traz a identidade de uma escola no lado afetivo e intelectual e de aprendizagem. Como é que surgiu essa ideia de um hino, já que ele é tão raro de se encontrar nas escolas? Pois é, nós trabalhamos com a educação há 36 anos já. E quando completamos o nosso jubileu, nossos 25 anos, nós queríamos justamente marcar um pouco da nossa história, trazendo a civilidade, a cidadania e o conceito de pertencimento. Isso tão raro hoje na educação, mas também tão importante de explorarmos, de reconhecermos na formação dos nossos pequenos, dos nossos jovens, e veio a ideia de criarmos o hino do nosso pertencimento, com uma letra que foi construída pela Tia C. Tia C é a fundadora da escola. A escola começou como Escolinha Tia C, e uma educadora assim de exemplo para a história de vida, alfabetizadora por 25, a Tia C, minha mãe. E aí veio, junto com o pessoal do Fruto da Terra, que é o estúdio que trabalhou a letra, a melodia, a criação do nosso hino. Mas é interessante uma coisa que você falou, a tua mãe, tia? Tia C, Começou professora começou como Sebastiana, tia C. Escolinha Tia C. Então, agora, essa energia primal permanece? Da mãe Permanece, permanece? permanece. Eu brinco, eu digo, hoje sou eu quem sonho o sonho dela, né? Eu até queria que ela tivesse vindo hoje nos acompanhar, falar um pouquinho Que sobre pena. a sua história de vida. A Tia C deu aula, e eu a chamo de Tia C carinhosamente, porque lá nós somos colegas de trabalho, mas ela trabalhou como alfabetizadora na primeira série por 25 anos. Né? Acho que antes até da Caminho Suave, o pessoal brinca com a Caminho Suave, mas eu acho que ainda antes da Caminho Suave. Antes da Caminho Foi Suave. professora na PAI por Nossa. 12 anos. Então, uma bagagem assim de fazer inveja. De conhecer mesmo lá atrás como é que a gente começa a formação da aprendizagem dos pequenos. Né? Eu brinco que a gente começou, né, no trabalho da escola quando ainda precisava amolecer as mãozinhas das crianças para aprender a pegar no lápis. Hoje eles já com meses, né, já estão no dedinho. Sim, lá, já né? Tá nos Já estão, já né, tá com o dedinho selecionando lá, jogos, fotos, né? Passando a Então, telinha. são conceitos que a gente vai melhorando. A teoria de Darwin, né? A gente vai desenvolvendo, vai aprimorando, vai crescendo, vai conhecendo. E isso dentro da educação também funciona muito, de verdade. E, claro, com isso tudo, a história do hino, a gente começou a dar tanto ênfase, tanto reconhecimento, que hoje a gente tem toda segunda-feira, no início das nossas atividades, de cada período, a gente canta o hino nacional com os alunos, o hino do mês que a gente celebra alguma festividade cívica, né? Em abril, o hino de Santo André, em setembro, o hino da Independência, em novembro, o hino da Bandeira, e depois o hino do Paineira. Todos os dias vocês tocam o hino da escola? Toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira para começar os trabalhos. O hino nacional, o hino nacional, o hino da do mês, que se a gente tiver alguma comemoração cívica, e o hino do Paineira em seguida. Sabe por que eu falei isso para você do primal, dessa questão de energia primal? Porque eu vejo muitas vezes escolas que são incorporadas a outros sistemas, empresas que incorporam e que não levam em conta
a energia primal do fundador que traz aquilo, realmente acaba perdendo toda aquela essência, né? Perde a identidade, perde o seu histórico. Então, perde o sentimento de pertencimento. Né? Onde é que nós estamos inseridos? Quem somos? Com quem convivemos e o que aprendemos? O que levamos de bagagem para a vida? Quando nós falamos de educação, de formação, de valores, princípios, muito mais do que transmissão do conhecimento, hoje o papel da escola é transmitir exemplos, se transmitir como pessoas que somos. As crianças já vêm para a escola com 4 meses. Então, muitas das crianças, o primeiro dentinho nós que vemos, o primeiro passo nós que acompanhamos, né, a primeira conquista de cada criança, nós que estamos presentes. Então, por isso que pensar muito mais do que a alfabetização, do que o raciocínio lógico, a gente pensa na formação primal. Né, que são os conceitos, os valores, os vínculos, os elos, a formação que a gente vai carregar como marca de caráter para a vida toda. Verdade, né? Isso é bacana da gente construir na educação. Essa eu diria, a base da educação, o amor, o afeto. O amor, principalmente, nunca se separa da sabedoria, né, professora? Caminha, para e passa o tempo todo. Se você não colocar esse ingrediente, e não é a paixão, não, é o amor mesmo. Nós trouxemos o hino aqui. Trouxe? Vamos ouvir um pouco o hino? Acompanhar um pedacinho. Eu não sei nem se tem ilustração para o hino, se tem fotos. Não, eu copiei lá, não deu, não trouxe. Não deu? Não, só deu. Bom, mas vamos ouvir um pedacinho só para entender como é que é o nosso amor na formação, na educação em boas mãos. Nasceu de um sonho, fez raiz ao formar gerações. Educar é vencer desafios, é aprender a tocar corações. A infância alegre e feliz, juventude compreendida e fugaz, formando adultos capazes de trilhar o caminho da paz. Marrom, amarelo e branco são as cores do seu pavilhão. Eu trago pra sempre com muito orgulho o Paineira no meu coração. Marrom, amarelo e branco são as cores do seu pavilhão. Eu trago pra sempre com muito orgulho o Paineira no meu coração. Ensinar é mostrar o caminho de construir um mundo leal. História, um pedacinho, né, do nosso hino que fala um pouco mais, né, sobre a formação, sobre os valores, sobre os princípios, e daí que veio essa vontade mesmo, né, de transformar, inovando, criando e acompanhando cada desenvolvimento. E lembrando, né, que você tem um projeto muito interessante na sua escola também, que é a rádio, né, que é um dos instrumentos da educomunicação, né, que possibilita também a interatividade e a responsabilidade. Parece que as crianças aqui tocam o programa, elas são responsáveis pela programação, por o que acontece na escola. Esse é mais um dos nossos projetos. O Paineira é associado à Unesco. Depois eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Unesco. Então, e essa a associação nos possibilita explorar algumas outras atividades e alguns outros projetos de enriquecimento para a educação dos nossos alunos. Nós temos alguns projetos que são permanentes, presentes, e alguns que a gente vai modificando conforme o ano que a gente vai trabalhando. Esse da rádio é um projeto, a Rádio Remix Paineira é um projeto que os alunos tocam as músicas, eles têm um momento de interatividade onde eles ficam dentro do estúdio lá da escola, nos intervalos, entre o horário de saída e a entrada de uma outra turma, e ali vão as mensagens da semana, cronogramas, algumas recomendações, orientações, atenções, lembrando de calendários de provas, tocando músicas, né? E aí a gente precisa também lembrar que o nosso trabalho está sempre junto também, não censurando, mas selecionando qual é o tipo de música que eles
podem tocar, porque como nós temos crianças, né, e jovens, então precisa saber o que é que todos podem estar desfrutando de uma maneira saudável ali. E esse projeto da rádio, ele nasceu de um sonho de um aluno, de um aluno nosso que teve, a mãe teve uma virose ou alguma anomalia durante a gestação, e ele teve uma paralisia facial e nasceu com uma deformidade, né, no braço. Então, ele dentro do estúdio, ele falando ao microfone, ele se apresentando, ele era igual a todo mundo. E ele se encontrou, hoje ele é radialista, ele é um jornalista. É uma honra para nós saber que nós conseguimos encaminhar para que um jovem se encontrasse com o sentimento de pertencimento ao mundo que vive, à sociedade que vive. Então, esse é nosso papel, esse é nosso trabalho como educadores. A rádio, além de possibilitar com que a criança tenha a possibilidade de se expressar, eles vão estar comandando a programação. E isso leva a desinibir, a aprender a apresentar-se em público, grandes oradores. Sim. E ali se destaca uma série de outras múltiplas inteligências competências que vão se desenvolvendo através da rádio. Esse eu acho assim que é o nosso trabalho, a essência do nosso trabalho, né? E a rádio é mais um aspecto onde a gente pode, é uma possibilidade, a gente pode fazer esse tipo de trabalho. Quando a gente coloca a criança para se apresentar num palco, nós temos uma vez a cada mês uma apresentação que a gente chama de apresentação Unesco. Então, todas as datas comemoradas naquele mês, as professoras trabalham na educação infantil com seus alunos para que eles ocupem um espaço de exposição perante os amigos. Então, tem toda essa preocupação deles terem lateralidade, postura, segurança, uma apresentação que seja clara, que seja bem dosada, para que quem está do outro lado possa ter uma interpretação e um conhecimento daquele recado que a criança quer dar. E, claro, no começo choram, se envergonham, têm dificuldade, mas quando começa a dominar essa competência, né, essa postura, começa a vislumbrar possibilidades maiores, não só de representação e de apresentação, mas de possibilidades de conquista do universo que eles vivem também. É ótimo, professor. Eu acho que é um elemento de integração para os alunos da escola, integração para os professores, observação até de quem se destaca de algum aspecto, né, na fala, no discurso, compor um discurso para falar, para apresentar. Isso é fundamental para que, inclusive, essa questão até do bullying. Sim, nós vamos falar disso. Acho que é importante a gente falar disso também. Porque para a escola também, a escola não pode ficar ausente, não pode ficar omissa nessas situações. Não só de bullying, mas hoje a gente vê a baleia azul, a gente vê uma porção de modismos entre os jovens, que é papel da escola trabalhar, sim, não só com o seu aluno, mas envolver toda a família, porque nós estamos ajudando o aluno a se defender, inclusive, do mundo que está sendo apresentado nesses momentos onde tem essas dificuldades. Eu diria, professor Disseu, quem nunca passou por um momento de bullying na sua formação, né? E que bom que hoje isso é discriminado, que bom que isso hoje é proibido, e que bom que isso... Porque tem muita gente com traumas, que cresceu até com alguns complexos, até se sentindo inferior, por momentos de superação que não conseguiu ter diante dos seus amigos na formação da sua juventude, da sua adolescência. Eu observei que no seu programa também consta essa questão da família, da participação dos pais no programa de desenvolvimento. Exatamente. Porque sem a família... Não conseguimos nada. Não dá para... Mas nós vamos falar de família no próximo bloco. Pode ser? Claro. Fique aí. Próximo bloco tem mais. Educação é aqui. Missão Educar. Apresenta o Centro Educacional. Isso. Aqui com o nosso patrocínio Centro Educacional Picolino Mio, que através da professora Ana Maria Mascaro, que também está conosco aqui no Missão Educar. É uma escola também bastante significativa, né? Sim. E aí, a Avessa. E eu quero agradecer hoje quem investe Osvana Fameli e a Avessa. Um beijo para a querida Mirella, que está lá nos acompanhando, que tem tido um capricho e empenho bastante grande para produzir
aqui e visite a loja Avessa. Tem tudo o que você precisa. Ok. As avessas. Aí tem agora A Sancota Eventos. Sancota Eventos, que é uma empresa que trabalha muito com a cultura, com o conhecimento. Ela que organiza a Flip Paranapiacaba. E um abraço para a Denise Marcelco, que tem estado conosco também com a apresentação aqui no Missão Educar. E estamos de volta. Vamos falar de família, então, agora? Isso. Bom, A família como a corresponsabilidade, não responsável, mas com corresponsabilidade no processo de ensino e de aprendizagem. eu vou inverter, eu digo que é o contrário. A gente, quando tem o filho na escola, escola, entra para a família sem pedir licença. Na verdade, a escola passa a fazer parte como parceira, compartilhando conceitos, valores e princípios. Por isso que é muito importante conhecer a escola e escolher bem a escola que vai matricular o seu filho. Não adianta uma família tradicional matricular o filho numa escola liberal, porque não vai ter congruência às ações que um e outro vão praticar. Ou o inverso, né? Uma família liberal matricular seu filho numa escola tradicional. Então, os conceitos vão ficar muito conflitantes. E a formação da criança ela precisa estar muito coesa, muito presente, muito participativa, falar a mesma língua, ter os mesmos valores, os mesmos conceitos, construir junto, porque o primeiro lugar onde a criança aparece e é possível detectar qualquer falta de rotina ou, ao contrário, qualquer problema que esteja surgindo, é na escola que vai aparecer o problema. Então, se a criança não foi bem na escola, numa prova, vamos supor, por que não foi bem? Não estudou, está doente, brigou em casa, não consegue se concentrar, tem alguma dificuldade de aprendizagem. Por isso a importância da família presente, para a gente poder identificar rapidamente qual é a dificuldade na aprendizagem. Como é que a sua escola trabalha essa proximidade da família para ser uma parceira da escola? Porque a gente encontra muitas situações, às vezes eu vou dar palestra numa escola e o diretor da escola vem pedir 1000 desculpas porque de tantos professores, de tantos pais vieram 7, 8, ou 9 ou 10. Digo para eles, olha, o importante é começar. Como é que vocês têm trabalhado esses conceitos? Dirceu, primeiro que assim, não é só essa escola, não pense que seja diferente no Paineira, não. Eu acho que hoje, para a gente chamar para uma reunião de pais, e não só na escola, mas para qualquer palestra, para qualquer agrupamento de pessoas, né, a gente já não tem mais o hábito, porque o tempo está muito escasso, muito curto. Então, primeiro, melhorar sempre a forma de comunicação. WhatsApp, agenda, e-mail, telefone, presença de forma individual, por exemplo, as nossas reuniões de pais, nós fazemos plantões de dúvidas. Então, nós temos os professores disponíveis por um período na escola para o pai ir lá e saber do seu filho. Porque não adianta fazer uma reunião coletiva. Né? Não vai reunir para dar bronca. Né? Então, e assim também, né? Eu vou lá para ouvir a orientação do outro. Não, eu quero saber do meu. E a gente respeita muito isso, porque a vida hoje ela é muito rápida. Né? Não abrimos mão, por exemplo, de conhecer cada família. É importante, por exemplo, que a família divida algumas coisas com a escola. Olha, né, hoje a gente teve um problema, perdeu um parente, ou sei lá, a gente tem uma viagem marcada, então trabalhar a ansiedade, alguma coisa. Esses conceitos de emoções, né, interferem no dia a dia. E é por isso que a escola tem que ser presente. Eu acho que a escola não tem mais que ocupar o papel de denunciar aluno, ou denunciar a família. Não é mais isso. Pelo contrário, é parceiro, porque às vezes quando a gente chama para a escola, os pais se assustam. Vai reclamar do meu filho. Ainda acontece isso? Opa, pensei que isso tivesse alterado, porque eu sempre disse assim, as reuniões com os pais era para achar, olha, o seu filho e apontando. Não. Mas isso até tirar esse ranço que ficou durante tanto tempo. Mas eu acho que o ranço não é só da família, também é da escola. Dos dois, né? Se são parceiros, tem que ser dos dois. Exatamente. Da mesma forma, quando vem a mãe aqui, mas olha, o professor não corrigiu, ou ele disse, ou ele... Né? Por quê? O que a gente percebe? É do instinto humano a criança, por exemplo, se transformar em vítima.
Né? Então, ela vai chegar na escola, vai dizer que não pôde fazer a lição porque a mãe não deixou, porque saiu, porque teve atividade. E vai chegar em casa e vai dizer que a professora pediu a canetinha X para fazer a lição, senão não serve. Então, antes que fique uma relação estragada, uma relação conturbada por conta dessa vitimização da criança, que é inconsciente, né? Eu não acho que a criança jogue a escola e a família um contra o outro porque ela tem essa consciência. Não, mas é porque ela está livrando a pele dela, não, né? Mas ela está... De repente, ela não se sente segura no núcleo da família o suficiente para contar o que realmente aconteceu lá. Não é nem segurança mesmo, para livrar a pele mesmo, porque ninguém gosta de dizer que fez errado. Não, mas eu estou falando, né? se ela tem uma abertura com a família, a probabilidade é que ela não invente. Porque a criança falar que a criança mente, eu acho muito forte. A criança, na verdade, ela olha com os olhos dela. A fantasia também. Ela olha com os olhos dela. Eu também acredito muito nisso. Eu também acredito muito nisso. E por isso que a família e a escola estando juntas, é muito mais fácil de detectar isso, né? E de vencer esse obstáculo, essa dificuldade da criança perceber que ela tem que fazer, ela tem que cumprir, ela tem que buscar ajuda quando ela tem dificuldade. Né? Então, primeiro, reconhecer a dificuldade. Segundo, corrigir o erro. Então, existe algum erro? Então, tem que ser corrigido. E terceiro, nós temos que estar envolvidos. Então, às vezes, né, a gente sabe que escola dá trabalho, né, porque tem tarefas que têm que ser feitas em conjunto, porque tem atividades que têm que ser corrigidas primeiro em casa para depois ser corrigida na escola, porque tem conceitos que a gente tem que trabalhar, né, de forma comum. Então, não adianta, por exemplo, a escola dizer, olha, pai, não passa no sinal vermelho porque é proibido que está errado. E aí o pai põe o filho no carro e passa no sinal vermelho. Né? Então, a gente tem que trabalhar os mesmos conceitos de certo e errado. Exatamente. Né? Então, os mesmos conceitos de certo e errado, os mesmos valores e princípios. Por isso, a escola tem que estar muito em sintonia com aquilo que a família vive e aquilo que convive. Quando há um problema de um desajuste, de um trauma familiar, qualquer coisa emocional, se a família realmente reporta esse acontecimento para a escola, é mais fácil trabalhar. Mais fácil. O professor entrou, aquela criança está triste e tudo mais. Aí o professor vai demandar um tempo para descobrir para ela que não pode fazer em sala de aula para expor a criança. Exato. Né? Então, né, isso tudo, claro, que família não tem problema. Né? Mas muitas vezes a família assim, não quer expor o problema. E está certo, e a gente respeita, e a gente também não quer entrar no problema. Pelo contrário, a gente quer ajudar a criança. Né? E normalmente os problemas aparecem na hora da cobrança da aprendizagem. Então, existem também crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Isso. Né? Aí você tocou numa coisa que eu vou e a inclusão, hoje é lei. Né? A inclusão é um assunto sério para ser trabalhado. Hoje, a gente tem até muitos estudos que são capazes de diagnosticar muita coisa. Né? Antigamente, não aprendia, era burro, tinha que trabalhar, não era para ir para a escola. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente sabe que tem... Jeito para a escola. Né? Não, mas hoje em dia, a gente sabe que todo mundo tem talento. Todo mundo tem talento e todo mundo tem dificuldade. Ninguém é 100% tudo o tempo todo. Como trabalha lá a questão da inclusão? Tudo bem, vamos falar de inclusão não, mas a questão quando a criança apresentar algum transtorno, quer seja algumas dificuldades. Alguma dificuldade. Mas tá, eu vou te contar. O DSM intitulou transtorno, você fala... E tudo virou inclusão, né? Tem mais de 30 só na aprendizagem, fora as bifurcações, tem 60 transtornos. Como é que a escola trabalha? Cada criança de forma individualizada. Eu vou contar da minha experiência. Eu me formei muito nova, trabalhei muito cedo, e quando eu estava começando na docência, eu tive um aluno autista. Há 35 anos atrás, ninguém sabia o que era autismo. Então, ele balançava e mexia os dedinhos. E a mãe dizia que foi um susto, que ele passou de pequeno e ele ficou daquele jeito. Né? Então, isso era... E, para mim, foi assim talvez a maior frustração da minha vida, chegar no final do ano e ver que o progresso era quase nada na aprendizagem daquele aluno. Eu acho que eu devo ter sido uma das primeiras a procurar um curso de psicopedagogia, logo que foi lançado. Se não foi a primeira turma, foi a segunda turma.
E eu fui atrás de conhecer. Como minha mãe deu aula na Paz já há 12 anos, então, de certa forma, a gente tinha Alguma noção, algum né? feeling, né? Algum trabalho, alguma observação. E com os estudos científicos que começaram a ser produzidos, a gente começou a se especializar um pouco mais nisso também. E olhar o tempo de aprendizagem de cada criança. Então, talvez o Paineira tenha sido uma das escolas assim pioneiras para trabalhar com isso. Claro que a gente tem uma grande dificuldade, porque hoje menos, mas antigamente, quando a gente pedia para o pai procurar um psicólogo para levar seu filho, não, meu filho não é louco, meu filho não tem problema. Neurologista, então, pelo amor de Deus, né? Ainda hoje, professor? Ainda hoje nós Ainda temos hoje? dificuldade, mas hoje talvez é mais fácil, porque mais fácil. a gente começa assim observando, olha, ele tem problema de visão? Vamos fazer um check-up? Fazer um exame de vista, fazer um exame de audiometria, vamos passar numa fono, porque, olha, por exemplo, o P e o B saem da ponta do lábio. Então, para trocar na hora da escrita, ele precisa saber bem como ele está falando, o P e o B. Está muito perto, né? O S, que é o S, e o Sh. Como é que funciona isso? E na hora de escrever? Né? Então, isso a gente vai trabalhar a fonética, então tem que primeiro aprender a ouvir, processar isso lá dentro para depois passar para o papel. A escrita nesse tempo de aprendizagem, da mesma forma como o cálculo e a lógica, a gente começa a observar quem tem mais facilidade e mais dificuldade. Então, desde tenra idade, a gente já vai olhando, né, como eles vão se desenvolvendo e acompanhando. Eu gostei do mais facilidade ou menos facilidade, porque isso tira o peso da palavra transtorno. Sim, são habilidades, são talentos. Quem é que não tem um talento? Não é? Então, hoje, exatamente, quando Howard Gardner começou a trabalhar, assim, nós tivemos contato com Gardner ainda, não sei nem dizer, nos idos de 90, e também foi uma das pioneiras também, de entender as inteligências múltiplas, e começar a trabalhar as inteligências. Na verdade, a gente introduziu a informática muito cedo e a gente trabalhava a matemática pela informática, a linguagem pela música. Então, a gente começou a fazer um trabalho de alfabetização diferenciado para esses alunos que aparentavam essas dificuldades. E aí começaram a surgir os estudos, né? Dislalia, descalculia, hiperatividade, impulsividade, os transtornos todos, né? E a gente... E aumentando, né? Eu não diria aumentando, eu acho que hoje a gente está identificando. Não, aumentou o número também. Eu não sei, né? Você pode dar uma olhada no DSM, no coisa que você se assusta de ver. E será que aumentou? Será que as crianças estão mais estressadas? Não é só dislalia, descalculia, desgracia, qualquer que aconteça aí, mas sim os outros transtornos de ordem psicológica, porque a gente está tão preocupado demasiadamente com transtorno de ordem física, você identifica com maior facilidade. O transtorno de ordem mental, você também, mas o transtorno de ordem psicológica, dos problemas de trauma de separação, das fobias, sem dúvida, os emocionais nesse momento, sim. Inclusive assim, eu nunca tinha visto tanta criança em depressão. Exatamente. Isso tem me assustado bastante. Esse problema em sala de aula chega de 30% a 40% das crianças. Sim. Porque 30% das crianças vão bem. As outras 40% vão sob supervisão. Aí você tem um número grande. Você não tem um autista em sala de aula. Você tem um autista, nem todas as salas de aula. Você tem uma síndrome de Down numa sala de aula. Sim. Mas crianças com problemas de crise, a fobia de separação dos pais. Não, a própria sociabilização, né? A socialização, hoje é mais difícil. As crianças não têm contato com outras crianças fora da escola. Então, eles se socializam na escola. Por isso que a escola ela tem que estar muito presente na questão do bullying, nessas outras questões, esses jogos, né, modismos, porque é importante a ação direta e rápida, antes que complique cada caso. Mas eu acho que a gente vai agora para o segundo bloco. Mais um intervalo. Segundo ou terceiro já? É o terceiro, olha só, é o terceiro bloco, é isso aí. Passa rápido, tá vendo? Mulher fala muito, mas homem também fala muito, hein? Acompanhe aí, mande a sua sugestão, sua dúvida, sua pergunta. Nós vamos aqui responder e trabalhar. E juntos, Missão Educar, aqui com você. E é o Centro Educacional Paineira, em Camilópolis, 36 anos educando, formando grandes desde pequenos. Gostei no Missão Educar. Gostei do slogan, formando grande
desde pequenos. E tem uma imagenzinha ali que depois a gente pode... Mas ainda falando dessa questão do bullying que você falou aí, eu ainda gostaria de fazer uma colocação em cima disso. Vocês têm algum programa na sua que trabalha a questão do bullying? Temos. Na verdade, nós estamos esse ano... Eu tive a oportunidade de participar do primeiro colóquio das brincadeiras perigosas, colóquio internacional das brincadeiras perigosas. Isso já há 3 anos atrás. Quando começou a história dessas brincadeiras mais violentas. E desde a história, né, quando descobriram o bullying, o cyberbullying, que, né, desenvolveram o termo, o trabalho, a gente tem um programa, primeiro que se chama Conselho de Anjos. Né? Então, os representantes de sala, os alunos que têm se destacado socialmente, eles são convidados a fazer parte desse Conselho de Anjos. E anjo, né, o nome já diz, traz um certo compromisso, uma responsabilidade, que são esses anjos que vão acolher os alunos que vêm de fora da escola, que vão trabalhar com os alunos que têm dificuldade de relacionamento, que vão trazer para os professores, para os grupos, né, uma socialização maior. No caso de ter algum aluno que se acha no poder de poder praticar alguma coisa a mais, já está no regimento do Paineira. Paineira é intolerante à violência, qualquer tipo. A palavra é intolerante à violência. Dentro desse princípio da cultura de paz, então a gente trabalha muito que ninguém é igual a ninguém. Mas porque nós somos diferentes, nós somos todos iguais. Iguais nos direitos, iguais nos deveres, e cada um dentro da sua identidade, da sua individualidade, trabalha até o limite do respeito do próximo. Né? Então, isso é um conceito básico para nós. O princípio da singularidade do indivíduo dentro da pluralidade, né? Exatamente, a gente compõe o todo, né? Compõe o todo. Realmente, o bullying, infelizmente, professora, aconteceu um fenômeno com relação ao bullying. A gente era convidado a fazer tanta palestra de bullying, aí um dia eu estava fazendo uma palestra, eu vi os professores reclamando, ninguém aguenta mais falar sobre bullying. Aí, deixaram. Mas não é falar, é trabalhar. Exatamente. Ele continuou, eu falei, gente, não é falar, é a partir do que nós falamos, vocês montarem um programa que facilite a criança naquela diversidade de comportamento, diversidades físicas e uma série de coisas, se respeitar um com a outra. O aí bullying... dá como encerrado, cansamos de falar, aí abandona, aí começa a surgir, aí volta todo mundo correndo de novo. O bullying nada mais é do que a autoafirmação de um sobre a inferioridade do outro. Né? Então, claro, aquele que é mais tímido, aquele que é mais inseguro, que é mais calado, ele tende a sofrer mais com essas ações, porque o outro precisa se autoafirmar. E isso é predominantemente na adolescência ou na pré-adolescência, quando começam as conquistas do instinto para a superação. Né? O ser humano já tem no seu instinto a conquista. Então, a gente percebe desde o berçário, quando o bebezinho morde um ou outro, ele está o quê? Garantindo o espaço dele, ele está conquistando o seu lugar, ele está correndo atrás daquilo que ele quer. E a gente já percebe isso na formação do caráter, aquele que morde mais, aquele que busca mais o brinquedo do outro. Então, começar a trabalhar essas regras da sociedade, dos seus limites e das suas conquistas. E envolver a família. Exatamente. Porque, de repente, em casa ocorre tanto bullying que a criança traz isso para a escola e aí na escola ela é um padrão de repetição. Né? Se a criança está acostumada a receber e aprende que isso é o certo, né? Certa vez nós tivemos, eles usam agasalho com elástico na cintura e nós tivemos um caso de um aluno foi lá e puxou o agasalho do professor para baixo. E, claro, né, teve a advertência, teve a correção, chamaram os pais, aquela coisa. E no final da história, né, eu bem, para entender, disse, mas por que você fez isso? Aí ele disse, porque eu fui num churrasco com meu pai, e meu pai fez isso com a amiga, e todo mundo deu risada. Né? Ele queria só que todos dessem risada. Então, aí é que vem a reprodução, sutileza, né, do comportamento. Do porquê, né? Olhos, eu falo assim, gente, vocês não precisam criar uma ouvidoria na sua escola, na acepção da palavra da ouvidoria, vai consultar alguém, vai ter um ouvidor. Não. Todos os professores, todas as crianças, todos os membros da escola podem ser os ouvidores na medida que ele vê alguma coisa.
Então, e retrata, mas não relatar isso como mas Dirceu, não, e veja, Dirceu, o menino copiou um comportamento do pai que foi aceito e foi engraçado na sociedade do pai. Ele quis ser aceito e ser engraçado na sociedade, escolheu o professor como modelo de referência, né? Então, o que é que a gente está ensinando de conceito, de valor, de certo e errado para a sociedade que a gente vive? Né? O que esse menino aprendeu? O que é certo ou o que é errado? Depende onde eu estou, depende com quem eu estou. Né? Então, aí, no caso, é que a escola precisa trabalhar com o conceito, com a família. Quando nós chamamos o pai para a escola para dizer, pai, depois, quando a gente conversou e entendeu, ele só reproduziu um comportamento seu. Que o pai entendeu que o que ele havia feito trouxe problema para o filho, que é quando a gente fala da conscientização e do amadurecimento da família em relação ao seu comportamento com seus filhos. Né? Porque muitas vezes a família também tem conceitos, olha, atende o telefone e fala que eu não estou. Então, o que o filho está aprendendo? Ah, pula no sofá, o pai e a mãe brigam porque não pagou o sofá, porque a conta está atrasada, porque aquele dia tem muito trânsito. Na semana seguinte, recebeu aumento, não choveu, o trânsito estava livre, o menino está pulando no sofá. Ah, já briguei tanto com ele, deixa pular. É certo ou é errado pular no sofá? Ah, então depende do estado de espírito do pai e da mãe. Então, esses conceitos de valores é que nós estamos sofrendo para partilhar com a família. Né? Do que pode e do que não pode. Porque muitas vezes o que a família deixa, ela pede que a escola não deixe. E o que integra num sistema, numa situação como do pai, que favoreceu, porque eu me lembro de um amigo que ele era chamado de apelido. No começo ele não gostava. Aí depois se popularizou e aquilo para ele se transformou uma marca para ele. Mas se ele vai transferir isso para o filho dele para fazer a mesma coisa, não. O que deu certo lá, não necessariamente aqui. Sim. É a validação Sim. de um modelo antigo com Sim. um modelo atual. Ou até diferente, ele não gostava, mas virou a marca dele. Mas se de repente ele brigou com aquele pessoa, você não vai me chamar desse nome. Por quê? Porque eu não gosto, porque você não pode. Então, não é o nome, é a circunstância. É o que eu falo do valor moral que a gente está vivendo, do certo e do errado. E aí a gente se depara com um cenário desse que a gente vive hoje, de corrupção, de vantagens, de vantagem em né, tudo. onde era de é certo ou é errado. Então, acho que está na hora da gente começar a repensar o que conceito a gente está transmitindo e para quem e como, né? De que forma. Se eu burlar o radar, se eu tampar a placa do meu carro, se eu furar a fila, o que é que a gente quer formar? Né? Então, isso é muito sério quando a gente pensa em educação. A formação do né? caráter da criança que começa pelo que ela vê dentro de casa, pela a criança copia. É pura. Ela é pura, ela copia. Ela acha que aquilo é bonito que ela está fazendo, mas para ela não tem a capacidade de discernimento do que é certo ou errado ainda, não tem a infância. Sim. E ela vai a esponja. Sim, ela é esponja. E vai reproduzir aquilo que aprendeu. Ninguém. Olha, já dizia a minha avó, o fruto não cai longe do pé. Aprendeu aquilo, mas não adianta plantar tomate e colher cereja. Exatamente. Vai colher tomate. Aí ela aprende aquilo, ela vem no meio e joga aquela mesma coisa. Aí é repudiada. Sim. Ela não aceita. Imagina. Se ela for retraída, mais tímida, sofrer algumas consequências do bullying dentro de casa, ela se retrai. Aí ela passa a sofrer o bullying. E se ela se revolta, aí ela passa a ser a bulinadora. Entendeu? Então, isso é um círculo, né? Isso é um círculo vicioso. Por isso que esse trabalho de proximidade a gente tem que estar muito junto. Estamos terminando o terceiro bloco? Ah, muito bem, terminando o terceiro bloco. Então, vamos chamar aí o nosso apoiador agora. Missão Educar aqui com Dirceu Moreira, né? O nosso professor Dirceu, que é um palestrante sobre motivacional, comunicação, liderança de pessoas. Vocês que querem, que formam grupos que precisam fazer um treinamento, resgatar conceitos, motivar pessoas, professor Dirceu Moreira. Entre em contato, olha, está aqui o telefone, seu contato, professor Dirceu, anos aí de jornadas de trabalho, recomendado, educador, vale a pena. Está aqui conosco, aproveita.
conhecimento de que eu só não, todo andreense tem conhecimento, e muita gente no Brasil afora tem conhecimento que você foi a nossa vice-prefeita da cidade de Santo André e atuou como a Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia também. E aí, essa mulher que faz todas as coisas ao mesmo tempo, tem algum projeto para a política? Vai sair candidata? Qual é a sua qual é a intenção? Como é que está essa mulher política? Então, essa mulher política está tão decepcionada, né? É assim, professor, eu acho que como educadora, né, 36 anos, eu nunca tive pretensão política, eu brinco, digo até porque nem sou política, não sou da área. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito no ser humano, acredito na sociedade, acredito no que a gente faz. Fui buscada em casa para ocupar um cargo de um projeto político para a cidade de Santo André, um projeto que teve êxito em 2012. Nós assumimos em 2013 por 4 anos a gestão pública. Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, eu acredito que nós tivemos algumas conquistas que foram essenciais, né, para a nossa região, para a cidade, como o credenciamento do Parque Tecnológico, um projeto técnico-científico muito difícil, que também acredito que só deu certo porque tinha uma educadora à frente, né? A gente que está acostumado a fazer tanto projeto junto à Secretaria de Educação, a diretorias de ensino, legislação educacional. Então, para mim, talvez os trâmites já fossem mais comuns, né? Com outras tantas atividades, como a incubadora tecnológica, a sala do empreendedor, o Conselho de Desenvolvimento Econômico da região, da cidade, mas é muito difícil no cenário que a gente vê hoje pensar num projeto onde, em primeiro lugar, esteja o coletivo. Né? O que a gente está acostumado a ver aí, a ouvir, talvez esse seja o motivo da minha grande decepção, é porque muitas pessoas se apresentam para fazer, mas com projetos pessoais. Sim. Né? Quando eu fui chamada à responsabilidade, ao compromisso, eu sabia que tínhamos 710 mil habitantes precisando de decisões competentes, decisões rápidas, decisões compromissadas com a cidade que a gente vive e que a gente serve. Por isso o nome servidor público. Né? Quando passamos a ser os servidores públicos, é justamente para promover o bem e o melhor para aquilo que a gente está prestando, o trabalho da gestão. O tempo passou, o cenário, né, foi mudando. Nós temos hoje uma outra gestão de um outro prefeito que eu desejo muito sucesso e muito trabalho, porque não é fácil, né? Principalmente porque a gente vive um momento de desindustrialização, não só Santo André, mas o Brasil como um todo tem perdido a arrecadação, então, claro, fica muito mais difícil devolver para a cidade, né, o tributo que lhe é recolhido e fazer disso em qualidade e eficiência de gestão. Então, eu acho que é nosso papel, como cidadão, é nosso papel, como sociedade, a gente prestar a maior colaboração que a gente puder. Mas eu não tenho planos, não tenho sonhos, não tenho pretensões, até porque minha vida já é bastante complicada, né, à frente da empresa. Eu sou comprometida com as entidades dos segmentos educacionais, eu tenho um papel na Federação Nacional das Escolas Particulares, no sindicato, né, patronal das escolas particulares, na associação, na ESP, e no núcleo de mulheres empreendedoras. Nossa, né? aí que agora eu paro, eu vou pedir para você parar, para você fazer uma outra pergunta em cima disso. Bom, eu acho que não sou só eu, não. Você já até mais ou menos comentou isso, que alguém lhe pergunta assim, onde é que você arruma tempo para cuidar da tua escola, para cuidar dessas mulheres empreendedoras, para cuidar da política, para cuidar de outros negócios? E aí, de onde é que vem tempo? Sacrifício de algum lado? Eu não sei, quando eu era estudante, né, não tinha tanto estudo para dizer de comportamento humano, mas eu devia ser hiperativa, né? Eu devia ser impulsiva, né? Nunca tive problema de aprendizagem, pelo contrário, eu sou uma pessoa rápida Você só é hiperativa. Hiperativa. Não, hiperativa. Hiperativa. Mas é que, né? Mas sempre fui muito sociável. Eu sou uma pessoa que eu delego muito, eu não sou centralizadora, não. Pelo contrário, eu sou uma pequena parte da engrenagem. E em sendo a pequena parte da engrenagem, o todo é que tem que funcionar, com a minha contribuição.
Né? Então, acho que esse é o meu papel na sociedade, esse é o desempenho que eu tenho que ter. Por isso eu digo, quando a gente se lança num projeto, a gente se lança num projeto coletivo, num projeto conjunto. E isso é importante, que todos se apresentem. Se eu pudesse dizer alguma coisa sobre a questão da política, da formação de projetos, eu diria assim, todos deviam se apresentar para dar sua pequena contribuição para melhorar o que a gente tem hoje. Né? O que a gente tem hoje é muito vergonhoso, é muito, muito pequeno, muito pouco. Né? E foram construindo conceitos que se perpetuaram. Né? O certo é tirar vantagem, não interessa a cabeça de quem eu pise, desde que eu suba o degrau. Está errado, gente, está errado. Né? O certo é a gente ter coerência, ter dignidade, justiça, honra, a gente ter valores comprometidos com a sociedade que a gente vive. Né? O certo é a gente trabalhar pelo certo. Né? Eu ainda sou do tempo do fio do bigode, prometeu, cumpriu. Né? É difícil da gente falar, olha, como é que a gente vai viver num mundo de desconfiança? E me diz uma coisa, você tem um rol de atividades. Qual é o seu xodó? Então, eu vou dizer para você que assim, não é nem questão de ter xodó, mas eu tenho assim, das minhas prioridades, a primeira é a minha família. E depois? Não abro mão da minha família. E depois? Depois vem a paineira. A paineira é o brinco que eu falo que é o meu laboratório. Porque a paineira é família também. É minha família, minha segunda família. Né? Cada criança ali é um pouquinho filhinho meu. Né? Hoje de manhã eu estava com uma criança e a mãe foi viajar, está em Nova York, foi visitar a irmã. E conversando, né? E eu disse, mas por que a sua mãe foi? Porque ela estava com saudades da minha tia, da irmã dela. Eu falei, e você? Eu estou com saudades da minha mãe. Aí eu sentei bem do lado, segurei bem e falei, deixa eu ser sua mãezinha enquanto a sua mãe está fora? Ah, você pode, tia? Posso ser a sua mãezinha. Aí ele me deu um abraço gostoso, um beijo no rosto e eu disse, então, boa aula, vai para a sua sala. E ele foi. Então, isso é impagável, Dirceu. Né? A diferença que a gente faz na formação dessa sociedade que está vindo. Né? O quanto nós somos referência e exemplo para pessoas que a gente nem imagina que estão ali precisando muitas vezes daquele toque, daquele olhar, daquela conversa, daquela fala, para descobrir o seu caminho, inclusive, né? Para se orientar. Então, nesse sentido, eu não sei bem se seriam prioridades que a gente escolhe ou se a gente opta como forma de vida. Né? E essa eu acho que é a principal. Que bom que a gente está do lado de servir. Que bom que a gente pode servir, porque é tão mais difícil estar do outro lado. O lado de quando a gente precisa receber. Que, eventualmente, a gente precisa receber, sim. Senão né? descarrega a bateria. Né? Então, a vida da gente é uma grande troca. E, nesse sentido, que sejam trocas saudáveis para a construção. Por isso que, quando eu fui buscada em casa para dizer, olha, a gente precisa de você nesse projeto, bom, eis-me aqui. É para fazer direito? É para fazer certo? Eis-me aqui. Então, vamos fazer. Para tudo na vida, eu acho que a gente tem que tirar as boas lições. Né? E o tempo de aprendizagem. Mesmo do ruim. Né? Mesmo do ruim. Eu vou dizer para você que esses 4 anos que eu estive no serviço público, talvez tenham sido os piores anos da minha vida. Eu perdi meu pai, meu esposo passou por 2 infartos, meu filho mais velho passou por 2 cirurgias. Eu tive um período que muitas vezes as pessoas olham de fora, não imaginam a luta que nós também estamos travando, que nós também estamos tendo, que muitas vezes também estamos buscando. Por isso eu digo, de que lado nós estamos? De quem recebe ou de quem dá? Porque nós trocamos de lado a todo instante. Então, que bom quando a gente pode aprender com o outro, que bom que a gente pode trocar, que a gente pode partilhar, e tudo isso fazendo bem para a sociedade que a gente vive. Esse é o principal papel que a gente tem que ter. Na formação da sociedade, é levar o bem. Onde é que nós queremos estar daqui 10, 15, 20 anos? Essa gurizada que está crescendo, que está vindo, eles vão cuidar da gente. Como é que eles vão cuidar da gente se o que a gente está oferecendo hoje é digno, é justo? Então, está na hora da gente, enquanto formadores, também colocar a mão na massa e dizer, olha, cada um tem a sua parte da responsabilidade.
Essa é a missão de cada um. Por isso eu chamo todos que venham participar, que venham fazer, que se envolvam, que se apresentem, sociedade de bairros, voluntários, tanta entidade precisando de voluntários para que a gente possa efetivamente melhorar a sociedade que a gente vive. Bonito. Agora eu tenho um outro questionamento, não, uma outra curiosidade. Você falou aí sobre a mulher empreendedora, né? O que é? Você falou de um movimento, parece que tem um movimento de mulheres empreendedoras do ABC. Mas você também tem uma coisa também. Além do mais, você está criando uma entidade sindicato para as escolas. Aí nós temos, olha só, nós temos algumas fotos aí, estão apresentando do paineiro ali, esse é o Now, é o robô que eles fazem aula de programação com as crianças. Isso. É a única escola no ABC que tem um robô humanoide para as aulas de tecnologias e robótica. Nós passamos ali um evento, também umas fotos que as crianças estavam entregando os ovos de Páscoa que eles fizeram na culinária gourmet, aí na Casa de Apoio à Criança com Câncer. Então, os alunos foram voluntários para entregar para as crianças que têm câncer e fazem o tratamento na Casa de Apoio. Muita socialização. Vocês possibilita a criança exato, o contato. O contato com o social. Isso, né? E isso, o professor Disseu, só me foi possível porque justamente eu me apresentei para esse mundo social que a gente tem, onde eu busco também a minha fonte de alimentação, da minha aprendizagem, do meu conhecimento. Eu gosto muito de legislação educacional, eu gosto muito de novas práticas pedagógicas, eu gosto muito de inovação para estímulo na aprendizagem. E como curiosa que sou, hiperativa que sou, então eu busco muito isso em outros muros, fora do muro da escola. Então, em outras entidades, né, como na AESP, a Associação das Escolas Particulares, Núcleo de Mulheres Empreendedoras, que hoje se fala muito do empoderamento da mulher, mas, na verdade, o que a gente está fazendo é se colocando, né, no mercado e se apresentando. E por conta disso, agora a gente começa a se organizar para formar um sindicato de escolas particulares aqui no Grande ABC, o Sinep ABC. E merece. Merece, na hora, no momento. Nós somos 2 milhões, ou mais que 2 milhões de habitantes no ABC. Acho que é mais do que isso. Só Santo André tem 700 mil. Já são, mais de 2 milhões. Pois é, merecia. Merece. Então, e justamente por isso, né, eu deixo agora a gestão pública e fui convidada para montar essa nova entidade, esse novo segmento. Tenho me dedicado a ela, sim, acompanhado reforma de ensino médio, acompanhado a Base Nacional Comum Curricular, temos discutido isso. Mas isso nós vamos deixar exatamente para os próximos programas. Porque já está na nossa hora, a Missão Educar já está acabando. Passou rápido, né? Hoje foi mais um programa de apresentação. Quando a entrevista é boa, o tempo voa, dizia o Serrano. Mas, olha, eu vou dizer o seguinte, professor. Como dizia o Serrano, nosso saudoso amigo Serrano. Vamos marcar a próxima conversa daqui a um mês? Vamos. E aí a gente fala da nova legislação educacional. Isso. Podemos? Podemos marcar, sim. E aí a gente continua essa conversa. Você que está nos assistindo, quer participar? Mande sua dúvida, sua curiosidade, sua pergunta e nós vamos responder. Mande para cá, Missão Educar, aqui na AppTV. Esperamos você, hein? Próxima semana, no mesmo horário, aqui no mesmo canal. Obrigada, professor Serrano, muito obrigada. Olha lá, o homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. Professor Henrique José de Souza. Missão Educar aqui na AppTV. Que bom que você está com a gente.